inicialmente, ao convite que me foi feito pelo professor Leonardo Beraldo e pelo professor Diego Nunes, de comparecer mais uma vez a esse congresso que, anualmente, vem trazendo as inovações e novidades, e, dessa vez, com um novo Código de Processo, fazendo com que os advogados, militantes, praticantes, que estão aí no dia a dia do foro, venham a tomar ciência do que nos espera a partir do ano que vem, em março de 2016. O tema que me foi escolhido, a execução e o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já foi referido antes pelos professores anteriores, e eu venho aqui exatamente aprofundar no microsistema, que, dentro da execução, faz com que a Fazenda tenha algumas regras especiais. Antes de adentrar, é importante situar essa modificação legislativa do novo Código. Observa-se que o novo Código traz, na sua exposição de motivos, a intenção de trazer aqui um potencial de um processo mais célere, mais ágil, mais rápido, e um processo mais simples. Durante os debates das audiências públicas, das exposições que foram feitas, se observou que se buscaria uma ordinariedade, seja no processo de conhecimento, seja na execução, a fim de facilitar ao operador, aquele que está no dia a dia, requerendo, contestando, embargando, impugnando, e também ao julgador, uma maior simplicidade de procedimentos e de atos processuais. Entretanto, o que se vislumbrou é que houve um maior número de procedimentos, então se criou um número maior, e esses procedimentos, igualmente criados, se detalhou com maior regras procedimentais. Dentro de uma exposição, igual o professor Denis colocou, fassalariana, observamos que aqui que o procedimento, essa ordem de atos destinadas ao provimento, faz com que o operador se torne mais diligente no sentido de atuar dentro da boa técnica. Para situar exatamente esse objetivo do Código, dentro da exposição de motivos também, em que se buscou uma sintonia com a Constituição, se buscou uma decisão mais próxima à realidade fática, um objetivo de simplificar os subsistemas, para obter ali um rendimento do processo, a fim de atuar ali o seu destino, que é a satisfação da pretensão do autor que ingressa em juízo, observou-se exatamente, dentro desses objetivos, essa busca pela organização, essa busca pela coesão. Entretanto, para nós, operadores, é importante vislumbrar que, dentro do capítulo procedimental, aqui eu vou exatamente pontuar dentro do nosso tema, que é o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ao situar esse procedimento, a gente observa que, em torno, o nosso legislador optou em criar mais legislação. Então, observem que a estrutura do Código de 73 traziam ali 4 livros, 2 procedimentos para conhecimento, 4 de execução, e 2 procedimentos cautelares, e os procedimentos especiais, 13 de jurisdição contenciosa e 8 de jurisdição voluntária. Observem que o processo de execução, inicialmente no Código, tinham 4 procedimentos, e, com o passar das reformas, ele teve um acréscimo para 7 procedimentos, a gente vai estar colocando. A nova estrutura do CPC busca exatamente, dentro de 2 livros, 2 grandes partes, a parte geral e a parte especial,
identificar, especialmente na parte especial, o processo de conhecimento, de execução e o capítulo de recursos. Observe que a estrutura atual do Código, com a reforma que teve em 2002, 2005 e 2006, a gente possuía na execução, eu fixo aqui exatamente um aspecto didático, a questão do número de procedimentos, 3 procedimentos para o cumprimento e mais 4 procedimentos para a ação de execução de título extrajudicial, trazendo ali que a Fazenda tinha como um procedimento próprio, com 2 artigos, 730 e 731, traziam ali 4 previsões legais, e a gente passa, dentro da atual estrutura, da nova dinâmica do novo Código, a ter, no cumprimento de sentença, 6 procedimentos distintos, 6 títulos diferentes, na ação de execução, 7 títulos de procedimentos, ou 7 procedimentos diferentes, fazendo com que ocorra, para nós, operadores, um cuidado, uma atenção especial ao postular. Por quê? Ao criar novos procedimentos e ao separá-los, o legislador vai estar sempre trazendo uma regra nova para a propositura, um prazo novo para a contestação ou para a impugnação, para os embargos, ou seja, uma sequência de atos que deixa o advogado refém daquelas regras e daqueles procedimentos, no intuito de se chegar ali a um provimento final que lhe trará a satisfação da pretensão que foi colocada. Eu trouxe aqui só o capítulo de execução. Se a gente for para os procedimentos especiais, o Código de 73 trazia, dentro do Código, 21 procedimentos, 13 de jurisdição contenciosa e 8 de jurisdição voluntária. O atual acresce para 25, 14 de jurisdição contenciosa e 11 de jurisdição voluntária. Ou seja, na política legislativa, observou esse acréscimo de procedimentos. Em outras palavras, para quem está militando na advocacia, complicou o nosso dia a dia. Por quê? Necessita-se de um estudo, de uma dedicação maior para resolver aquele problema do seu cliente, daquela necessidade do jurisdicionado, a fim de obter aquela satisfação final, que seja a satisfação do crédito ou de um determinado direito. Então, dentro dessa perspectiva, o processo contra a Fazenda Pública, que tinham 4 dispositivos legais, eu falo assim, caput e incisos, que eram 4, no 730 e 731, a gente passa a estar agora submetido a 22 itens e parágrafos, que estão previstos nos dispositivos 535 e 536 do novo Código de Processo. E, dentre deles, eu vou estar exatamente abordando a sistemática que foi adotada para observar que, no tocante a uma alteração que houve no processo de execução em geral, no cumprimento de sentença, que já foi até exatamente trazido aqui pelo professor Bernardo, aquele processo sincrético, em que, no momento em que transitasse em julgado, já surgiria a obrigação de cumprir, de pagar voluntária e espontaneamente, agora necessita da iniciativa da parte. O artigo 513 traz essa previsão expressa e também se repete no 534, que diz para a Fazenda Pública, quem for postular a execução, o cumprimento de sentença contra a Fazenda, a previsão de que ele terá que fazer um pedido, não uma petição inicial com todos aqueles seus elementos, previsto no artigo 282, no atual, e no 319 do novo futuro Código de Processo Civil, que entra em vigor o ano que vem. Observa que no 534 ele deverá trazer aqui, apresentar uma planilha, um demonstrativo do crédito, que tenham todos esses
elementos. Diferentemente do particular, essa multa prevista no capítulo da execução em geral, no 523, já foi colocada até pelo professor Denis, ela não incidirá à fazenda pública. Então, a multa se afasta. Indaga-se, inclusive, que o preceito, a leitura é literal de que, não havendo o pagamento dos valores, a multa será aplicada. No caso da fazenda, como ela se rege pelas regras do precatório do artigo 100 da Constituição Federal, ela não teria essa obrigatoriedade do pagamento imediato, fazendo surgir o pagamento via precatório. Aqui surge uma situação que o legislador poderia ter se insurgido, ou colocado a fazenda em um grau de isonomia e equiparação. Por que não a multa, após o não pagamento do precatório, inscrito e não pago no ano subsequente, na forma do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal? Por que não incidir a multa depois dos 60 dias do pagamento do RPV, que não foi exatamente pago ou quitado dentro desse prazo? Então, o legislador aqui, nesse sentido, não agiu de modo isonômico. E coloco que essa previsão do 534, parágrafo 2º, já era cristalizada na jurisprudência, o superior já tinha decidido, nada mais fez do que trazer essa posição jurisprudencial para dentro do texto legal, a fim de facilitar, inclusive, a aplicação e interpretação do dispositivo. No tocante ainda a esse dispositivo, surge a dúvida a respeito dos honorários. Então, se a fazenda, uma vez intimada, não se insurgir, não impugnar aquele cumprimento de sentença, não seriam devidos os honorários. Já existia previsão na Lei 9494, no artigo 1º, letra D, o legislador aqui não fez o mais que repetir quase a mesma redação. Ou seja, havendo impugnação, aplica-se o artigo 85, que, no parágrafo 3º, traz um tabelamento de honorários no seguinte proporção de percentuais e valor da causa, que todos já devem ter tido a curiosidade de ler, fixando de 10% a 20%, até 200 salários mínimos, de 8% a 10%, até 200, até 2.000 salários mínimos, e aí por diante. Então, alterou o critério de fixação de honorários pela Fazenda Pública. A Fazenda, antes submetida a um regime do parágrafo 4º do artigo 20, que é a fixação por equidade, e o próprio Código, no artigo 1109, o atual Código, fixa que esse valor de equidade é o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, naquele caso, naquele processo, fazendo com que o juiz ali tivesse um arbitramento, muitas vezes de maneira desigual, no sentido de não aplicar à fazenda o mesmo critério que aplicava à iniciativa privada ou ao litigante privado. Então, troca-se o critério, e aí as críticas que existiam na doutrina acabam, porque há aqui uma equiparação. A fazenda vai ser condenada em honorários quando impugnar a execução. Um outro, dentro do próprio artigo 525 ainda, 535, perdão, observa-se que a fazenda vai ser intimada. Então, ainda é prerrogativa da fazenda receber essa intimação. Antes ela era citada na pessoa do seu advogado-geral, artigo 12, o advogado-geral da União, o advogado-geral do Estado ou o procurador-geral do município, e, a partir dali, ele tinha os 30 dias para fazer essa impugnação. O Código busca, dentro dessa visão, dar uma simplificada, colocando o advogado público em pé de igualdade com o advogado particular. A única restrição que eu trago aqui a termos de questionamento é que existe uma previsão para a AGU, prevista na lei complementar, no artigo 38, que as intimações serão feitas na pessoa do advogado da União, o advogado-geral.
ou aquele que recebe por delegação esse poder para receber a intimação ou citação dos processos que são iniciados. E aí, não sei se o Código Civil, com uma lei ordinária, irá revogar essa lei complementar que tem aí a previsão para a Advocacia Geral. Trago aqui que essa ideia da intimação pessoal, ela vem equiparar a parte ao particular, no sentido de que esse dispositivo está em consonância com o artigo 183 do novo Código, 246, em que as partes receberão preferencialmente a intimação por carga, remessa ou meio eletrônico. Então, inclusive, a União, o Estado e municípios e as suas autarquias e fundações da administração direta se submeterão a esse regime. Talvez essa seja a prerrogativa que a Fazenda perdeu no sentido de ter essa equiparação. Se fala muito do prazo em quádruplo que a advocacia pública tem e que agora passou a ter prazo em dobro, mas talvez seja prerrogativa de menor potencial ou de menor proteção, porque ter a intimação pessoal numa citação, comparado com o particular, é bem melhor. Eu chamo a atenção aqui porque, enquanto o ente público receberá essa intimação por oficial de justiça e pessoalmente, o particular agora está na regra. Eu gostaria depois, já foi indicado aqui em outras palestras, mas que fizessem a leitura do artigo 242, parágrafo 3º, e do artigo 248, parágrafo 2º e 4º, em que as citações das ações em geral serão entregues a um funcionário responsável pelo recebimento de postagens ou pelo funcionário responsável da portaria. Então, se hoje não tivermos um bom relacionamento com o porteiro, seja nos edifícios horizontais, nos condomínios horizontais ou verticais, aquele porteiro segura aquela carta, não te entrega, e o processo corre a revelia. E a citação vai ser válida se foi exatamente entregue àquele funcionário responsável pela portaria. Então, hoje, nós temos que tomar cuidado, porque, a partir de março, essa passa a ser uma regra em que a Fazenda Pública não está se submetendo. Ainda dentro dessa dinâmica das inovações, a Fazenda se insere dentro do artigo 272, parágrafo 6º, ou seja, sempre que fizer carga retirada do cartório, o prazo vai estar correndo. Então, para a impugnação dos 30 dias, a Fazenda atuando ali de forma a se buscar o processo para se defender, o procurador retirando, o prazo já se inicia. Então, se aplica o artigo 272, parágrafo 6º. O aspecto do efeito suspensivo, então, uma vez embargada a execução, impugnado o cumprimento de sentença, o processo se suspende. Existiu uma dúvida quanto a isso, mas a redação que foi dada, prevista no parágrafo 3º, que vai ser proposta e processada e apresentada dentro dos mesmos atos, e, quando for parcialmente impugnada, o cumprimento vai correr entre o resto. Então, se faz, dessa forma, uma suspensividade dessa impugnação no tocante à Fazenda Pública, não, que vai se submeter às regras do artigo 100 dentro do precatório constitucional. Aqui, eu ainda trago também, no tocante as matérias que foram inseridas no artigo 535, fazendo com que a Fazenda, no tocante à coisa julgada, também tenha a questão de ser inexigível quando a decisão do Supremo já tiver sido processada e decidida antes do trânsito em julgado. Então, traz-se aqui uma interpretação do enunciado 58 da parte dos congressistas que exatamente participaram da formação do processo, em que essas reuniões que foram realizadas por esse grupo permanente do Fórum Permanente de Processualistas Civis
identificaram que essas decisões só serão inexigíveis no tocante a se forem proferidas pelo plenário do Supremo, e não pelas turmas. No tocante à execução contra a Fazenda Pública de título executivo extrajudicial, a gente observa que nada mais foi feito do que trazer o previsto na súmula 279 a texto constitucional. Então, diante dessas novidades que se tem quanto à Fazenda Pública, o recurso, o reexame necessário ainda se faz presente dentro das novas regras, dentro dos novos limites, quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada improcedente, o recurso vai ser observado, fazendo com que a parte tenha a possibilidade, dentro desses valores especificados no artigo, de prevalecerem no processo mais simples, no tocante. O reexame foi minorado. Agora, só ao encerramento, eu trago aqui algumas questões no sentido de que a execução em geral traz agora a possibilidade de se levar a protesto a sentença, se inscrever no cadastro de inadimplentes. Isso aplicaria à Fazenda Pública? Eu creio que, se não pago o precatório no prazo previsto, ou o RPV dentro dos 60 dias, esses dispositivos poderiam ser aplicados contra a Fazenda. A previsão de indenização indevida também, em relação à Fazenda, pode ocorrer na forma da previsão do artigo 776, e a antiga exceção de pré-executividade, agora ela se inclui, inserida dentro do artigo 518, muitas vezes podendo a parte estar praticando a questão de validade de procedimento, questões processuais, para discutir não impugnação, mas só uma petição simples, fazendo crer que a prescrição intercorrente, que não existia antes, só na execução fiscal, no artigo 24, passa a ser inserida dentro da nova execução, seja para o cumprimento de sentença, seja para título extrajudicial, e também vigorará no tocante à Fazenda Pública. Então, dentro dessas considerações e dentro do tempo que me foi disponibilizado, agradeço a atenção e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão no e-mail que fica ali colocado. Muito obrigado.